Eu quero te dar duas coisas que você precisa saber. Quando você se vê sob ataque, quando não consegue respirar por causa disso, quando não consegue ver direito por causa disso, quando você tá com tanta raiva que quer fazer coisas que você não pensa em fazer há muito tempo, mas sente aquilo meio de volta, quando você tá tão triste que não sabe como sair da cama, eu quero te ensinar uma ressignificação. Duas coisas. Primeiro, seja amplo. Seja amplo. Seja amplo. Você viu como eles começaram a oração deles? Eles não começaram a orar. Deus, aquele saduceu foi tão mal comigo. Eu oro para que ele tenha hemorroidas essa noite, para que ele tenha seu julgamento. Nada disso. Eles não começaram com hemorroidas ou com o problema. Ele disse, soberano Senhor. Soberano não significa muito para nós, porque achamos que administramos coisas. Soberano não significa muito para nós, porque você achava que era a sua história. Mas é a história dele. E ele é soberano. E ele te fez. E ele deu dons aos homens. E ele os formou. E ele os semeou. E ele os regou. E ele os poda. E ele corta. E ele apara. E ele levanta. E ele derruba. Ele é o soberano Deus. Oh, oh, oh. Oh. Ele é! Sim, ele é! Sim, ele é! Então, comece pelo soberano. Toque alguém e diga, comece com o soberano. Adicione palavras novas no seu vocabulário. Você precisa de palavras grandes em seu vocabulário. Você precisa de umas palavras de rei em seu vocabulário. Palavras como Deus está no comando, você não está em seu vocabulário. Você precisa de umas palavras grandes de Deus em seu vocabulário. Então, para todo mundo que precisa se ampliar, me coloque bem amplo na tela. Seja amplo e entenda, eu vou te contar a declaração que me ajudou essa semana. Eu tava processando umas coisas e eu tava processando sem Deus. E eu tava realmente me castigando muito, aquilo tava me abatendo. E eu tava tendo uma festa de pena. E eu me senti bem por cerca de 30 minutos. Então você enjoa. Porque você percebe que tá ferindo a si mesmo quando reclama. Você percebe que está se cortando quando você condena. Seja você ou os outros, você está realmente cortando a si mesmo. Então, o Senhor disse isso e eu comecei a dizer isso. Isso é maior do que eu. Me coloque no telão. Isso é maior do que eu. Viu tudo o que vimos que não víamos antes deles fazerem o que fizeram? É isso que a oração deve ser. Vocês têm uma definição muito estreita da oração. Você acha que a oração é Deus é grande, Deus é bom, graças te damos pela comida. Deus não está inextricavelmente ligado ao seu processo digestivo de transformar batata frita em proteína. Abençoe para o nosso bem. É muito estreito para a oração. É muito estreito orar antes de uma grande partida. Oh, Deus, me ajude a vencer isso. E se o outro orar mais e for melhor do que você? Você pode orar assim, mas é muito mais do que isso. A oração é a consciência de que, diga, isso é maior do que eu. É por isso que eles disseram, soberano Senhor. Veja o que eles oraram a seguir e diga que isso não parece fora de foco. Soberano Senhor, tu fizestes o céu. Uau, nós vamos voltar lá atrás, sim. Vamos voltar lá atrás para lembrar quem é o diretor. Vamos voltar lá atrás para que possamos lembrar do material de origem. No princípio era o... E o verbo estava... com Deus, e o verbo era Deus. Então eu estou voltando àquele que falou a palavra para que eu possa combater a palavra que o inimigo falou com a palavra que estava aqui antes que meu inimigo fosse um pensamento. Então seja amplo, diga a alguém, seja amplo. Isso é maior do que eu. Às vezes significa que sou apenas egoísta. Só porque eu não gosto não significa que não seja do Senhor. Eu falei que é uma sala de corte. Parte do que temos que cortar são coisas das quais nos apegamos. E que Deus quer que nós possamos abrir mão para ajudar outra pessoa. Acordar e orar, Deus me dê uma bênção hoje. Deus, me faça uma bênção hoje. Eu já fui muito abençoado. Quer dizer, tudo isso que Ele te deu? O diabo vai cortar tudo isso. Para você pensar que não tem nada para dar, você tem sim. Você tem sim.
Bem, você tem, pastor Steven. Você prega a palavra. Sim, mas você vive o evangelho. E você pode fazer um pão de milho. Às vezes, pão de milho é melhor do que um versículo bíblico se alguém está passando por algo. Faça uma broa de milho e leve para alguém e veja o que acontece, porque Deus tem dado dons a você e o inimigo quer eliminar sua consciência de dom para manter isso preso no egoísmo. Seja amplo. Seja amplo. Espírito Santo, me dê uma visão ampla, uma visão ampla, uma visão ampla, para que eu não fique todo focado. Zoom aqui, mais um. Não, visão ampla, me dê uma visão ampla, essa é a reformulação, você viu? E mesmo que você se encontre em uma situação agora, em que você sente como se fosse Pedro e João enfrentando todo o Sinédrio, onde você sente que está enfrentando todo um sistema, um chefe que definitivamente não vai assistir essa mensagem online. Um diagnóstico médico que eles não têm nem opções experimentais. Coisas que acontecem por dentro que você não pode rotular. Muito menos aprender com isso. Mesmo que seja você hoje. E você diga, isso é maior do que eu. Diga, isso é maior do que eu. Lembre-se de como a oração deles começou. Soberano, Senhor. Não apenas seja amplo. Vá para o alto. Vá para o alto. Vá para o alto, vá para o Altíssimo, cujo nome é santo para todo sempre. Vá para o alto, até que você seja um com Jesus e você se una àquele que morreu por você. Vá para o alto, até que você esteja tão acima da situação com ele, que aquilo comece a parecer pequeno. Da próxima vez que você ficar de frente com isso é maior do que eu. Eu sou pequeno em comparação com isso. Eu sou muito fraco para isso. Eu não tenho o que é preciso para isso. Essas contas são maiores do que o meu cheque. Você não entendeu? Essa situação é maior do que a minha experiência ou a minha formação ou o meu conhecimento ou a minha sabedoria. Diga, isso é maior do que eu. Mas Deus é maior do que isso. Esse é o Espírito Santo, te fazendo saber, isso é maior do que eu. Mas Deus é maior do que isso. Quer uma demonstração? Vou te dar uma demonstração. Hebe, levante-se. Hebe, levante-se ao lado da mamãe. A Hebe está ao lado da mamãe. Agora, Hebe, diga, isso é maior do que eu. Isso é maior do que eu. Diga de novo, isso é maior do que eu. Isso é maior do que eu. Diga com força, isso é maior do que eu. Isso é maior do que eu. Mas agora suponha que fazemos assim. Agora, algo maior do que o maior. Você fica tipo... ela vai te mostrar quando você chegar em casa. Ela não vai. Porque eu só tô falando de altura. Ela é uma pessoa muito melhor do que eu. E mais convincente. Mas se eu te der uma demonstração física, talvez você possa ver algo com seu espírito que você não entende com suas instalações mentais. Porque ressignificar minha situação é reconhecer. E isso é maior do que eu. Mas Deus é maior do que isso. Do que isso? Do que isso? Eu não me importo com o que isso seja. Deus é maior do que isso. Precisamos reeditar esse filme. E lembrar por um momento quem é o verdadeiro diretor. Quem realmente apoiou sua vida. Quem realmente começou sua vida. Quem realmente te deu essas experiências. Quem realmente te deu essas habilidades. Então eu vejo você olhando para uma montanha. E eu sei que a montanha parece imóvel. Mas quando você ora, soberano Senhor, você fez os céus e a terra. Você entende que enquanto você estava olhando para a montanha, você está falando com aquele que a fez. Porque isso é maior do que eu. Eu não vou ficar fingindo que eu sei o que fazer. Isso é maior do que eu. Mas Deus! Numa manhã chuvosa de domingo, mas Deus! Numa situação desesperadora, mas Deus! No meio da minha solidão, mas Deus! No meio do processo, é maior do que... Isso, alguém diga, ele é maior do que... Isso, aviso útil, ele é maior! Ele é maior do que isso. É por isso que eu sei que eu vou conseguir. Porque Deus é maior do que isso.
Eu vou sair com um testemunho, porque Deus... Toque em 6 pessoas e diga: Deus é maior do que isso. Ele é maior do que isso. Você não sabe o que é isso e eu nem preciso. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que o que eles disseram. Deus é maior do que eles não fizeram. Deus é maior do que a bipolaridade. Deus é maior do que a depressão. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que o Twitter. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que a IA. Ela não vai nos eliminar a menos que Deus queira isso. E se Ele quisesse isso, Ele simplesmente enviaria outro dilúvio e não nos diria para colocar as girafas na arca. Deus é maior do que isso. Pare de se estressar com coisas estúpidas. Guarde suas forças para as coisas que Deus te chamou para fazer. Sim, ressignifique. Eu vou ampliar e vou para o alto. Porque isso é maior do que eu. Mas meu Deus é maior do que isso. Aleluia! Eu tenho que entrar na sala de corte. Porque Jesus disse: todo ramo que em mim dá fruto, meu Pai poda para que seja ainda mais frutífero. Às vezes é desagradável estar na sala de corte. Mas se você ficar lá o tempo suficiente e realmente se entregar a Deus, veja o que acontece. Eles levantaram suas vozes juntos em oração a Deus. Soberano Senhor, Tu fizestes os céus, Tu fizestes a terra. Obrigado, Jesus. E o mar, e tudo que neles há. Coisas que eu não consigo ver, Deus consegue. Coisas que eu não consigo consertar, Deus consegue. Coisas que eu não consigo pescar, Deus consegue. Coisas onde eu me afogaria, Deus pode me salvar. É isso que eu quero dizer quando eu digo ressignifique. Pare de orar tanto sobre o problema que você nunca leva ao Deus do problema. Vá para a sala de corte. Deus é o personagem principal dessa história. Nem você, nem eu, nem seu ex, nem a pessoa que foi embora, nem mesmo as pessoas que ficaram. Deus vai te apoiar, Deus vai te sustentar. A mão de Deus está sobre você. Deus tem te ungido, Deus tem te chamado. Deus está com você, Deus é maior do que isso. Mesmo quando você receber uma bênção, não adore a bênção. Porque Deus é maior do que essa bênção. Pergunte aos filhos de Israel que foram alimentados com maná. Eles pensaram: isso é o que Deus nos deu. Mas quando aquilo acabou, Deus tinha outra coisa, porque Deus é maior do que isso. Se Deus cortar, Ele já sabe o que vai colocar no seu lugar. Deus é maior do que isso. Ele tem 1000 maneiras de prover para você. Ele tem 100 maneiras de te ajudar. Ele tem 1 milhão de formas de ver através disso. Não fique tão exigente agora. Deixe-o podar o que ele precisa podar para você ser frutífero. Esse é um corte produtivo. O instrumento da tesoura é cirúrgico nas mãos do Salvador. É magistral o que Ele está fazendo em sua vida agora. E se você ficar lá tempo suficiente, e se você orar alto o suficiente, se você orar aí o suficiente e disser: Deus, eu estou nisso agora, mas eu sei que você é maior do que isso, e isso é maior do que eu. Quando ouviram isso, levantaram a voz e disseram: Soberano Senhor, fizestes os céus, a terra e tudo que neles há. Você falou pelo Espírito Santo, pela boca do seu servo, nosso pai Davi. O que estamos fazendo falando de Davi? Ele está morto há mais de 1000 anos, porque eu vou ser amplo. Eu estou lembrando que não é a primeira vez que isso acontece com alguém. E na verdade, igreja, o fato é que o que mais me abençoou nesse texto foi que depois que eles citaram o Salmo 2 de Davi, porque as nações se enfurecem e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se unem contra o Senhor e seu ungido. Eles revisitaram. Veja o poder disso. Por favor, veja o poder disso. Eu sei que eu preguei muito tempo e devo cortar umas coisas, mas eu só quero te dar algo para você ter quando você voltar à sua mente essa noite. De fato, versículo 27. Versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos encontraram-se com os gentios. Os gentios nem conheciam a Deus. Eles se encontraram com pessoas que nem conheciam a Deus. E o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Eles fizeram o inimigo
Eles fizeram o adversário. Eles fizeram o governante. O que seu poder e vontade haviam decidido. Eles fizeram o que Deus decidiu. O diabo não pode fazer nenhuma coisa com você sem passar por Deus primeiro. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.